A paz de Cristo. Eu quero refletir com vocês sobre uma porção da Palavra de Deus registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, que nos diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgridis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim, invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse texto, ele vai falar sobre um episódio interessante. Os fariseus estavam observando os discípulos de Jesus, e os discípulos de Jesus, numa atitude simples, talvez até anti-higiênica, né? Eles lançaram mão do alimento sem lavar as mãos. E os fariseus estavam questionando essa atitude dos discípulos, não por uma questão de saúde ou uma questão de higiene ou de etiqueta. Eles estavam criticando os discípulos de Jesus por uma questão religiosa, porque eles cumpriam o rito, eles cumpriam a tradição de lavar as mãos, e o texto dá a entender que essa lavagem das mãos era uma lavagem prolongada. Eles passavam um bom tempo lavando corpos, lavando as mãos, numa perspectiva religiosa, numa perspectiva de santificação e não de higiene, para então se alimentar. E se eles não pudessem lavar as mãos, lavar os corpos, para então se alimentar, eles não se alimentavam por causa da motivação religiosa. E quando eles criticam os discípulos de Jesus por causa dessa prática, pela perspectiva religiosa, Jesus confronta eles com uma outra realidade também prevista na lei de Moisés, que dizia o seguinte: encontramos essa observação em Números 30, verso 2, onde diz que aquilo que era consagrado ao Senhor, aquilo que era consagrado a Deus, não poderia ser utilizado na vida comum. Aquilo que uma vez fora consagrado a Deus não pertencia mais ao uso comum da vida. E isso ia desde utensílios até as pessoas. No caso, as bacias, enfim, os utensílios da tenda, do tabernáculo ou do templo, que uma vez foram consagrados, não poderiam ser aplicados e usados em outros lugares que não fosse no templo e voltados para Deus. Vemos isso também na produção do incenso. A composição do incenso ou do azeite, da unção, era composta por alguns produtos, e uma vez composto e pronto o produto, o incenso ou o azeite, essa composição era restrita ao culto, restrita ao templo, e não poderia ser usado para uso doméstico ou qualquer outra realidade. Então, o nazireu, o corban, que é a palavra utilizada no Novo Testamento para essa prática dos fariseus, o nazireu, ou então o corban, aquilo que era entregue para Deus de forma consagratória, não poderia ser aplicado nem usado em outras realidades. E o que os fariseus faziam então? Eles deixavam de cuidar dos pais, ou de dar atenção aos pais, ou de honrar os pais, utilizando essa desculpa da consagração para Deus. Porque eles entendiam e diziam o seguinte: se eu sou consagrado para Deus, se a minha vida, meu corpo, meu tempo é consagrado para Deus, então eu não posso me dedicar a meus pais, cuidar dos meus pais, honrar os meus pais, enfim. Então a família ficava desprezada nesse contexto. Os pais, particularmente falando aqui no texto, ficavam desprezados por eles nessa perspectiva religiosa. Então Jesus traz uma segunda lei, ou uma outra lei, melhor dizendo,
que é a lei que fala sobre a necessidade de se honrar pai e mãe. E ficou então no cenário, ficou diante dos nossos olhos e dos olhos deles, é claro, as duas leis, a lei da consagração e a lei da honra dos pais, que é devido. E quando há um conflito de leis, evidentemente que a lei prioritária, a lei de maior peso, é a lei que prevalece. Então Jesus estava ensinando para eles que maior do que a necessidade de corbã ou de consagração a Deus, é a necessidade de se cuidar das pessoas, principalmente os nossos progenitores, cuidar das pessoas que um dia nos geraram e que cuidaram de nós. Nós podemos ampliar isso. Melhor do que a consagração, essa pseudo-consagração principalmente, melhor do que a consagração a Deus, mais prioritário do que isso seria cuidar da família, cuidar das pessoas. Ora, a gente precisa entender isso da seguinte perspectiva. Em primeiro lugar, essa consagração deles a Deus não era na verdade para Deus. Essa consagração deles era uma consagração deles para eles mesmos. Porque chega um momento em que Deus perde o valor e é removido da nossa perspectiva, do nosso foco, e a religião passa a ser o nosso foco central. E a nossa consagração, ela passa a ter valor voltado, intrínseco para nós mesmos. No fundo, fundamentalmente, eu estou me consagrando para mim mesmo, para o meu ego, para o meu egocentrismo, para a minha vaidade religiosa. Eu não estou me consagrando para Deus. Então, aquela consagração deles era uma consagração direcionada para eles mesmos. Era uma consagração voltada para eles mesmos, que eram seus próprios ídolos. Em segundo lugar, eles não tinham compromisso com Deus, na verdade. O compromisso deles era com a religião. É quando a gente começa a perder o foco de Deus e a religião ganha espaço e centralidade na nossa vida. E a religião então passa a ser alguma coisa que não nos religa a Deus. Porque a premissa da religião seria essa, pelo menos na nomenclatura do latim. Pelo menos no vocabulário que vem do latim seria religare, mas chega um momento em que a religião passa a ser alguma coisa que nos desliga, que nos desconecta de Deus e nos afasta dele de uma forma progressiva e terrível. Então, a religião deles era uma religião que se afastava de Deus e que afastavam eles de Deus. Em terceiro lugar, essa atitude de justificar o abandono da família por causa de uma pseudo-consagração, na verdade, escondia um desamor, uma falta de ternura, de humanidade, uma falta de afeto natural que todo religioso doente tem. E isso é um paradoxo, porque o cara prega a religião, vive a religião, respira a religião, o cara vomita a religião, mas ele não vive a base da religião, que é o amor. É uma contradição tremenda, porque se diz religioso, mas na verdade ele não tem nenhum traço, nenhum resquício de amor na vida. É alguém que vive de uma forma extremamente fria e calculista, mecânica e desafetuosa. Então, a gente encontra às vezes na vida de uma pessoa que não é tão religiosa assim, que não frequenta templos, não frequenta igrejas, uma manifestação de ternura e de carinho e afetividade maior do que na vida de pessoas que professam ser altamente religiosas. Então aqueles caras, eles eram religiosos, altamente religiosos, eram pessoas extremamente conservadoras, eram pessoas extremamente dogmáticas, mas ao mesmo tempo eram despidos de amor, porque eles não conseguiam amar a quem se torna mais fácil amar, que é amar nossos pais. A pessoa que não consegue amar os próprios pais vai amar a quem? Se amar os pais é uma das realidades mais simples e mais fáceis da vida. São pessoas que nos geraram, que nos deram afeto, nos deram carinho, mas eles não conseguiam fazer isso. E eles não faziam isso porque diziam ser religiosos consagrados a Deus. Aí, além disso, eles eram extremamente equivocados com relação a essa questão de religião, porque a religião de Deus, ela prega o seguinte, que não existe amor a Deus quando não se manifesta amor pelos homens. O amor aos homens é uma realidade oriunda do amor a Deus. Se você ama a Deus, diz a palavra de Deus, se você diz que ama a Deus, você tem que amar o seu irmão. Agora, se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão,
João diz que você está mentindo, que eu estou mentindo, que nós estamos mentindo. E que a nossa religiosidade é uma grande mentira. Então a gente percebe que eles diziam se consagrar a Deus, estamos nos consagrando a Deus. E nessa perspectiva de consagração a Deus, eles estavam tentando insinuar para mim, para você, para qualquer um, que eles amavam a Deus. Mas eles não amavam a Deus, porque na verdade eles estavam descumprindo um outro mandamento mais importante, que era honrar o pai e a mãe. Então o pai e a mãe ficavam largados pela vida, sem afeto, sem atenção, sem respeito, sem carinho, e eles viviam a vida deles religiosa, estreita, tacanha, centrada neles mesmos, e que não ia na direção de Deus, mas na direção deles mesmos e da vida egoísta deles. O que a gente descobre no final é que tudo era uma grande desculpa para não ter que amar, para não ter que ter trabalho, porque cuidar de pessoas dá trabalho. Tudo no fundo era uma grande desculpa para não cuidar da família, para não ter que amar a família, não ter que amar as pessoas, não ter que se doar para as pessoas, não ter que se entregar para as pessoas. Entregar a vida, o tempo, o corpo para uma consagração fajuta, mentirosa e puramente religiosa é mais fácil do que se doar para as pessoas na vida. E Jesus confronta eles aqui. Vocês estão descumprindo o mandamento de Deus quando vocês cumprem os ritos dos homens. E que qual seja, estão deixando de honrar pai e mãe por causa dessa desculpa esfarrapada do Corbã. Porque a vida de vocês está consagrada a Deus. Nenhuma consagração vale o desprezo e a ruína dos nossos relacionamentos interpessoais. A nossa consagração a Deus, ela tem que nos levar primeiro a Deus e, em segundo plano, às pessoas. A nossa consagração, ela não pode ser uma consagração que nos leve para a religião e nos afaste de Deus. A consagração que vale, a consagração saudável, a consagração segundo os conceitos de Deus e da palavra de Deus, é uma consagração que vai na direção de Deus. E indo na direção de Deus, vai na direção do próximo, das pessoas, da família. Uma consagração que não nos leva na direção das pessoas é uma consagração doentia, religiosa e egoísta, centrada em nós mesmos, centrada nos nossos interesses e completamente despida de Deus. Eu volto a dizer, nós precisamos ter uma consagração que nos leve na direção de Deus. E toda consagração que nos leva na direção de Deus, ela vai nos levar na direção das pessoas. Ninguém que se aproxima de Deus em santidade, em consagração, em devoção, se aproxima de Deus e por ali fica. Todos que se aproximam de Deus em santidade, consagração e devoção são levados pelo Espírito de Deus no momento seguinte na direção das pessoas. E é aí que acontece a religião verdadeira. É quando nos relacionando com Deus, a gente começa a se relacionar com as pessoas. A saúde de Deus, que a gente começa a receber, a absorver a partir da nossa consagração a Deus, ela começa a se manifestar nos nossos relacionamentos diversos. Que Deus nos dê graça para que nós desenvolvamos uma consagração nesse prisma, nesse viés, nessa direção. Uma consagração saudável que traga mudanças na nossa vida e na vida das pessoas. Que Deus nos guarde da consagração doentia e que nos dê a sua graça e a sua paz. Amém.